Fala, meu aluno desse Brasil, muito boa noite para você, muito bem-vindo às nossas resoluções à prova da UEMA. Eu sou o professor Brandon, o seu professor de Física dessa noite, e com você nós vamos começar a responder algumas provas da UEMA na parte de Física, entender um pouco mais como essa prova funciona, quais são os tópicos mais importantes que ela traz para você e quais são os assuntos que é mais importante de você estudar visando a prova da UEMA, beleza? Hoje eu vou com você responder a prova 2021, a primeira prova da UEMA 2021, e ao longo dos nossos encontros vamos resolver outras provas com você, então que você possa aproveitar cada resolução, cada momento e aprender um pouco mais de física para a prova da UEMA, tá bom? Então na tua tela agora você vai ter a prova da UEMA, a primeira prova 2021, vamos entender um pouco mais como ela funciona, os conteúdos, e de modo tranquilo aprender que física é fácil, é só você ter um pouco mais de paciência, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, ó, a tua questão aí 29 da prova da UEMA, ela começa te falando a seguinte ideia, vamos lá. São Luís tem uma média mensal de 550 acidentes de trânsito, segundo dados da Secretaria Mundial de Trânsito e Transportes. A capital maranhense tem como principais causas de acidentes o excesso de velocidades e a falta de obediência às normas de trânsito. A maioria dos acidentes ocorre nos grandes corredores de trânsito da capital maranhense. Foi o que aconteceu em um cruzamento, a questão vai tratar de um cruzamento, conforme a imagem abaixo. Então, a imagem que você vê aqui é uma imagem que é muito comum, muito tranquila, muito normal de ocorrer no nosso dia a dia, né? O cruzamento ali de veículos, e aí você vai ter ali uma ocorrência muito comum de acidentes. Nesse caso, temos um veículo que parte para o leste, na região X, né, no eixo X, e temos um para o norte, vai passar para você aí no eixo da região do Y, né? E nesse cruzamento, pelo nosso próprio visual, vai ter para você uma colisão. Então, essa questão para você é uma questão que vai te tratar sobre exatamente esse assunto. Vai tratar sobre o tema de colisões. Colisões, pessoal, é um tema que a UEMA adora cobrar de vocês, tá? É obrigação sua como aluno saber sobre colisões elásticas, parcialmente elásticas e colisões que são inelásticas. Principalmente colisões que são inelásticas, porque elas são mais comuns no nosso dia a dia, tá? Bem, a questão me traz a seguinte ideia. Um carro de massa 1.600 quilos que se deslocava de oeste para leste, ou seja, se deslocava no eixo X, então esse carro que ele está te comentando agora é esse carro aqui, vamos te apresentar esse carrozinho, é o carro vermelho, que está se deslocando para este sentido que você vê, né, no nosso eixo X, com uma velocidade de 72 km por hora. Bom, tu sabe que o padrão da física é trabalhar com metro por segundo e não quilômetros por hora. Então, a nossa regra aqui é qual? É transformar isso para metro por segundo. Professor, como é que eu faço isso? É fácil. É só você dividir por 3,6. E ao dividir, vamos saber que essa velocidade equivale a 20 metros por segundo, tá? Colidiu com uma caminhonete de massa igual a 2.400, né, quilos. Então, o nosso caminhão aqui vai ter a sua massa também definida, 2.400, que se deslocava do sul para o norte, que é exatamente esse carro que você vê branco, né? Então, ele está aqui se deslocando neste sentido aqui para você, que é o nosso eixo Y, certo? E aí ele vai ter também aqui a sua velocidade de 36 km por hora. O padrão se repete, então vamos aqui repetir o processo e transformar isso para metro por segundo. É só dividir por 3,6, que é a regra básica, e vamos ter aqui 10 metros por segundo, beleza? Em virtude da colisão, os dois veículos seguiram engavetados. Para quem conhece um pouco mais de física, vai saber que essa palavrinha para você é muito importante. É ela que vai te dizer que tipo de colisão temos aqui. Então, se aqui eu entendo que nessa colisão você vai ter o engavetamento, o juntar de carros, né? Você vai entender que essa questão para você, ela é uma questão puramente que vai te tratar sobre colisões inelásticas, né?
São colisões, pessoal, onde você vai ter esse juntar de coisas. Então, quando algo colide com o outro, e nessa colisão temos esse grudar, né? Quando eles se grudam um no outro e andam juntos, ali você vai ter uma colisão que é inelástica, coisa que não ocorre com a colisão elástica, né? Porque a colisão elástica já é o contrário, é quando as coisas colidem e voltam, né? É elástico. Aqui, no caso, é inelástico. Beleza? Bom, já entendemos aqui a questão, entendemos o processo, o que ela pede de você? Vamos lá. Considerando a situação descrita acima, e que no momento da colisão estava chovendo muito, e por isso, graças a Deus, o nosso atrito ele vai ser desprezado, então temos aqui uma variável a menos para se preocupar. O módulo da velocidade, no momento em que os dois veículos movem-se juntos, ou seja, a velocidade após a colisão, vai valer quanto para você? E aqui ainda é bom com você, ele te avisa que essa colisão seguiu para a região nordeste, então na nossa diagonal, certo? Então vamos tentar com você aqui ter uma visão um pouco melhorada da coisa, vamos lá? Ó, temos o carro do eixo X, que está se deslocando, certo? Temos o carro do eixo Y, que também está se deslocando de modo perpendicular ao do eixo X. E aí você entende que esse ângulo aqui é 90 graus. E depois da colisão, eles vão, segundo a minha questão, eles vão seguir na diagonal. Então, aqui no caso, seria a nossa resultante. Ok, pessoal? Então, olha que legal. Essa figura que eu te desenho para vocês agora é exatamente a mesma coisa que ocorre aqui, tá bom? O eixo vertical, o eixo horizontal e tem para você aqui a nossa diagonal, certo? Então, o que ele quer de você é a velocidade após a colisão. Qual vai ser o nosso primeiro passo para resolver essa questão? É saber, pessoal, qual vai ser a sua quantidade de movimento. Essa questão é uma questão que também vai te trazer a ideia de quantidade de movimento. Então, anotem isso que é importante, tá, pessoal? Prova da UEMA adora questões de colisões e quantidade de movimento. E, geralmente, quando vem para você uma questão de colisão, ela traz junto a ideia da quantidade de movimento. Agora, olha que legal. Esse carro do eixo X, ele está se movimentando. Então, ele tem aqui uma certa quantidade de movimento. O carro do eixo Y também está se movimentando, então também ele vai ter uma certa quantidade de movimento, QX e QY. Logo, essa resultante para você vai ser o nosso QR, é o nosso Q resultante. Professor, como é que se encontra a diagonal de uma relação vetorial como essa? Quem lembrar com carinho vai saber que qualquer coisa que você queira encontrar na diagonal de uma relação perpendicular como essa, é só você fazer Pitágoras. Então, nesse caso, o meu Q resultante, vamos lá, o meu Q resultante ao quadrado vai ser igual ao QX ao quadrado mais o nosso QY ao quadrado. Ou seja, ao quadrado, B quadrado e C quadrado. É só você aplicar, nesse caso, Pitágoras, certo? Então, vamos aqui, então, repetir com você, ó. Q resultante ao quadrado. Quem seria o nosso QX? Professor, como é que se calcula? Como é que se calcula a quantidade de movimento? Vamos lembrar? Quantidade de movimento. Essa questão te traz esse assunto. Como é que eu posso tratar com você a quantidade de movimento? É muito fácil. Vamos trazer para cá esse conceito e vamos lembrar, pessoal, que a quantidade de movimento é quanto um corpo se movimenta. Se um corpo se move, ele tem quantidade de movimento, é lógica. Então, para calcular a quantidade de movimento de alguma coisa, é só você multiplicar a massa daquela coisa vezes a sua velocidade. E lembrar, tá, pessoal, que na quantidade de movimento, ela é algo para você vetorial, assim também como a sua velocidade. Então, aqui é a equaçãozinha que eu quero que você guarde no seu coração da quantidade de movimento. Beleza? Então, quem vai ser o nosso QX? Vai ser do carro... Vamos fazer com você aqui uma organizaçãozinha? Vamos chamar aqui o carro X, né, do eixo X, de 1
e o carro do eixo Y de 2, tá? Para ficar uma coisa mais organizada para você. Então, no caso do QX, eu vou ter, ó, a massa de 1 vezes o V de 1 ao quadrado, mais a massa de 2 vezes o V de 2 ao quadrado. Agora, vamos colocar agora os nossos valores, vamos lá? Então, ó, quem é a massa do carro 1? Não é de 1.600 quilos? Com que velocidade ele tinha antes da colisão? Segundo a minha questão, era de quanto? Era de 20 metros por segundo. Tudo isso ao quadrado. Mais a massa do carro 2 para você vai ser maior, né? Vai ser 2.400. E a sua velocidade, no caso que ele tinha antes, era de 10. Tudo ao quadrado. Então, que resultante, para você passo a passo, tá? Ao quadrado vai ser, vamos lá, 1.600 vezes 20 para você vai dar 32.000, certo? 32.000. Para ficar mais para você organizado, em vez de a gente colocar um número tão grande assim, vamos colocar uma notação científica, que é melhor? Então, em vez de eu colocar 32.000, eu vou colocar 32 10 a 3, tá? Para trabalhar com números mais reduzidos, mais organizados. Ao quadrado, mais 2.400 vezes 10 vai dar 24.000. Só que em vez de eu colocar 24.000, eu vou colocar o quê? Vou colocar 24, 10 a 3, né? Deixar uma coisa um pouco mais padronizada. Elevado ao quadrado. Agora, vamos junto, pessoal, resolver esses quadrados, vamos lá? Então, ó, Q resultante ao quadrado vai ser igual a 32 ao quadrado, dá para você um valor de 1.024. Mantém a base e tu sabe que aqui eu vou ter que multiplicar o expoente, né? 3 vezes 2 dá 6 para você. Mais 24 ao quadrado, certo? Vai dar para você um valor de 576, 576, certo? Mantém aqui a nossa base, que é o 10. E vamos também com você aqui multiplicar o expoente. 3 vezes 2 dá para você o valor de 6. Bom, aqui agora tem para você uma soma de notações científicas. E como aqui está todo mundo com a mesma base, o mesmo expoente, eu posso somar isso livremente. Então, como é que seria o nosso Q resultante aqui ao quadrado? Vamos lá? Só somar. 1.024 mais 576 dá para você um valor de 1.600. E como a base e o expoente são os mesmos, eu posso repetir. Então, 10 ela vai dar 6. Logo, finalmente, o meu Q resultante está ao quadrado. Então, tira a nossa raiz, né? Então, Q resultante para você vai ser, então, a raiz de 1.600, 10 a 6. Perfeito? Logo, meus alunos, pensaremos o seguinte, que a raiz de 1.600 dá para você um valor de 40. E aí, a raiz quadrada do meu expoente ali, que é o 6, é só você dividir. Não é raiz quadrada? Então, divide o expoente por 2. 6 por 2 dá 3. Pronto. Você acabou de encontrar para mim aqui a nossa quantidade de movimento resultante, ou seja, a quantidade de movimento final. Professor, por que a gente encontrou, por que a gente calculou a quantidade de movimento final, professor? Porque ele quer de você que você encontre a velocidade após a colisão, ou seja, a velocidade final. Então, depois que você encontrou isso comigo, agora fica fácil nós resolvermos essa questãozinha aqui, tá? Eu vou te fazer bem aqui em cima, aqui eu tenho para você um espaçozinho, e dá para a gente poder finalizar com carinho, tá bom? Então, pessoal, aqui todo mundo entende que a quantidade de movimento resultante, afinal, após a colisão, vai ser a massa total dos carros vezes a sua velocidade. Concordam comigo? A massa aqui total vai ser quem? Vai ser M1 mais M2. Professor, por quê? Porque tu entende que após a colisão, eles saíram juntos, engavetados. Então, essa minha massa total vai ser para você M1 mais M2. Perfeito?
A massa de 1 para você é de 1.600. A massa de 2 para você vai ser de quanto? Vai ser de 2.400, né? Isso aqui tudo para ti vai dar 4.000 de massa. Que tu sabe que é a mesma coisa que 4, 10 a 3. Perfeito? Então vamos lá comigo então aqui, ó. Equação para você bonitinha. Quem é o nosso Q resultante que nós encontramos junto com você agora há pouco, pessoal? O nosso Q resultante foi de 40, 10 a 3. Eu vou substituir, tá? Ó, 40, 10 a 3. Igual. A minha massa total, já sabe que é 4, 10 a 3. É a soma das duas. Por favor, lembra disso, tá? Toda vez que for colisões inelásticas, você vai ter uma soma das massas. Isso é regra. Vezes a nossa velocidade. Então, olha que legal. Posso cortar o 10 a 3. Tem do lado, tem do outro. Posso cortar. E, finalmente, o nosso V vai ser para você o valor de 40 dividido por 4, o que dá para você o valor de 10 metros por segundo de velocidade. Então, após a colisão, os dois carros vão seguir engavetados juntos com essa velocidade. Logo, a resposta que dá para você aqui é a nossa letra E. Questão linda, questão bonita da nossa prova da UEMA 2021, tá? Eu vou te avisar que esse tipo de questão na prova da UEMA já caiu várias vezes, tá? Então, de fato, a UEMA adora a questão de quantidade de movimento, adora a questão que envolve a parte de colisões. Então, se eu sou seu professor e seu amigo, lhe dou essa indicação. Estude quantidade de movimento e estude também a parte de colisões. Perfeito? Deu para compreender? Espero que sim, tá certo? Então, bora agora seguir para a nossa segunda questão e ver como a UEMA te apresenta as ideias. Vamos lá? Questão 30, pessoal. Questão para você da prova da UEMA 2021. Bora ver se ela vai ser mais tranquilinha, mais levezinha do que a nossa primeira questão. Vamos lá. Bom, Torre Eiffel, né? Ela foi construída em 89, em Paris, como parte das comemorações do centenário da Revolução Francesa. Inaugurada em março de 1989, a Torre Eiffel, ou Dama de Ferro, como ficou conhecida na época, comparada às pirâmides do Egito, por seu idealizador, possui 7.000 toneladas de ferro e 3.000 toneladas de materiais variados, e levou só 2 anos para ficar pronta. A construção foi um enorme desafio para a engenharia da época, porque possuía 300 metros de altura e fica 15 centímetros mais alta no verão. Nesse ponto da questão aqui, ele acabou de dar para você o rumo da questão. Ele acabou de dizer para você que essa questão aqui vai se tratar sobre dilatações térmicas. Então, a Torre Eiffel, no dia de verão, que é um dia mais quente, o ferro tende a dilatar, tende a crescer, então a torre ela aumenta de tamanho. Então, só por essa expressãozinha, essa frasezinha aqui, já entendemos que essa questão trata para você sobre dilatação térmica, que é também um assunto adorado na prova da UEMA, certo? Bom, com você então continuando. Devido à dilatação do ferro, já lhe expliquei sobre isso. No seu topo tem várias antenas de rádio cuja esfera, vamos tratar aqui sobre esferas, de aço, de cada antena que tem raio de 10 metros. Então, esfera, vou lembrar de volume, né, pessoal? Tem aqui já para mim um raio, beleza. Para garantir a estabilidade contra ventos fortes. No verão parisiense, essas esferas sofrem uma variação de 5,04 metros cúbicos. Então, de novo, se é metro cúbico, já está te falando sobre volume, quando a temperatura chega a 30 graus. Então, vamos interpretar nossos valores aqui? Vamos lá? Professor, que tipo de valor essa questão me deu? Ela te deu aqui, pessoal, alguns valores. Primeiro, ela te deu o raio, que é de 10 centímetros. 10 metros, né? Ela também te deu a variação de volume que a esfera vai sofrer devido ao aquecimento, né?
Então, o nosso ΔV, variação de volume, vai ser 5,04 metros cúbicos. Show! Além disso, ela também te deu o quê? Te deu aqui também a temperatura variada, o nosso ΔT. A temperatura variou, né? Chegou aí até 30 graus Celsius. Perfeito? Então, tem para você aqui, ó, 3 variáveis, 3 definições que dá para você resolver alguma coisinha. Pessoal, essas minhas variáveis, te lembro de qual equação de dilatação térmica? Vai te lembrar sobre a dilatação volumétrica das coisas. E aí, se você lembrar com carinho, vai saber que a dilatação volumétrica das coisas é o nosso ΔV, o nosso V inicial, o coeficiente de dilatação térmica, volumétrica, né? E a nossa temperatura variada. Quem já tem uma caminhada boa com a física vai lembrar dessa equaçãozinha aqui. Agora, olha que legal, pessoal. Fazer questão de física é tipo você montar um armário, tá? Use as peças que tem. Se sobrou peça, você montou errado. Então, olha que legal. Se a questão aqui me deu a variação de volume, ela me deu uma temperatura, ela me deu capacidade de encontrar o volume inicial da esfera. Com essas 3 coisinhas, dá para achar o que com isso aí? Dá para achar o meu coeficiente, não dá? Dá para achar essa minha variávelzinha aqui. Então, olha que legal. Vamos usar o que nós temos para encontrar esse coeficiente primeiro, ok? Então, vem comigo. Primeiro ponto que eu quero com você aqui fazer. Lembra que essa questão aqui está tratando com você sobre uma esfera, tá bom? Então, deixa eu só te fazer aqui uma coisa um pouco mais visual. Então, tem para você aqui uma esferazinha que já sabemos, por exemplo, quem é o seu raio. Se eu sei quem é seu raio, eu já vou conseguir saber qual é o volume que ela tem. Concorda comigo? Professor, por quê? Porque você é inteligente e vai lembrar comigo aqui agora que o volume da esfera, o volume de uma esfera é o quê, pessoal? É 4/3, não é isso? De πr ao cubo, né? Então, se eu tenho um raio, eu acho o volume, beleza? Lembra que nesse caso, o meu π, ele vale 3, ó. Que a gente já me deu esse indício. Então, vamos lá. Vamos encontrar o volume inicial dessa esfera? Vamos lá? O seu V inicial vai ser 4/3. O meu π vale 3 também. E o meu raio vale 10. No caso aqui seria 10 ao cubo. Posso cortar, então, esse π, esse 3 por esse 3. E aí teremos VI igual a 4 vezes 10 ao cubo. Dá para você o valor de 1.000. Multiplicou, então, vamos ter o nosso VI como 4.000 metros cúbicos. Então, olha que legal. Eu já sei para você aqui quem é o meu volume inicial. Então, de novo, repara. Se eu sei quem é isso, se eu sei quem é isso e eu sei quem é isso, eu consigo achar o coeficiente. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá. Encontrar aqui o nosso coeficiente. É só agora usar a equação. Eu vou até aqui te pegar a equação de novo. ΔV, V inicial, coeficiente e ΔT. Vamos lá, então. O nosso ΔV, o quanto a esfera variou, foi de 5,04. 5,04. Igual. O nosso V inicial da esfera, já sabemos, é de 4.000. Eu vou colocar 4.000 ali? Não, eu vou ser um pouco mais conciso com você, né? Eu vou colocar 4/10 a 3. Para ficar melhor de trabalhar os números, né? Notação científica. O coeficiente é o que nós estamos procurando. Então, repete essa belezinha. E a temperatura foi de 30. Então, vamos lá. 5,04 para você. Vou multiplicar esse 4/10 a 3 vezes 30, né, pessoal? Então, 4 vezes 3 dá 12, ele tem um zero, fica 120. Então, 120, 10 a 3 vezes o nosso coeficiente, certo? Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vejo com você, então, que o nosso coeficiente vai ser para você 5,04
dividido para você por 120, 10 a 3. Ao dividir esse 5,04 por 120, vai dar para você 0,042. O nosso expoente está embaixo, ele vai para cima, só que ele vai negativo. Então, vai 10 a menos 3. Perfeito? Esse número aqui, ele pode ficar melhor, tem que ficar muito feio, né? Então, vamos com você aqui andar umas casinhas, vamos lá? Aqui tem 3, né, o expoente. Então, 3, 4, 5. Então, se a vírgula parar aqui, 4,2, eu vou ter 10 a menos 5 graus a menos 1. Esse aqui é o nosso coeficiente de dilatação volumétrica dessa esfera. Certo? Ó, professor, é isso que a questão quer de mim? É isso que ela quer que eu encontre? Não. Mas o que você acabou de encontrar, você vai ter que usar lá na frente. O que ela quer de você? Vamos lá. Uma das esferas da antena, continuando, tá? De transmissão no topo da torre precisa ser substituída por uma outra, de mesmo material. Esse é o ponto. Se nós temos o mesmo material, então nós vamos ter o mesmo coeficiente. O coeficiente, pessoal, de dilatação térmica, ele é definido pelo material. Cada material dilata de modo diferente. O ferro é uma coisa, o concreto é outra, o vidro é outra. Então, quando eu tenho o mesmo material, eu vou ter o mesmo coeficiente de dilatação. Então, eu já consigo entender que nessa minha resolução agora, eu posso usar o que eu encontrei de coeficiente. Então, é o seguinte, vamos ter para você o seguinte, ó, vamos ter agora uma esfera de volume, 250 metros cúbicos de volume, que está a uma temperatura inicial de 2 graus, TI. Qual é a variação de volume em metros cúbicos dessa esfera quando a sua temperatura for de 42? Ou seja, isso para você aqui é a nossa temperatura, o quê, pessoal? Temperatura final. Então, olha que legal. Ele quer que você encontre a variação de volume. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com você agora há pouco. É só usar a mesma equação, ó. Eu vou até aqui de pegar a ideia e vou lhe repetir aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, agora ele quer que você encontre a variação de volume, ΔV. Perfeito? Então, ΔV vai ser o seguinte. O nosso V inicial, segundo minha questão, é de 250 metros cúbicos. Ó. Vendo? Então, já sei agora. Vezes o nosso coeficiente de volume, né, de dilatação volumétrica, eu já sei quanto que ele vale, que é 4,2, 10 a menos 5, que nós calculamos no nosso começo de aula com você. Então, 4,2, 10 a menos 5. Vezes a minha temperatura variada vai ser o quê? A temperatura final menos a inicial. A final para você aí era de 42 e a inicial era de 2. Perfeito? Então, ΔV vai ser o que para você? Vamos lá. 250 vezes 4,2 dá para você 1.050. Mantém a base e o expoente. Perfeito? Vezes 42 menos 2 dá para você 40. Então, ΔV vai ser quanto? 1.050 vezes 40 dá para você o valor de 42.000. Repete a base e o expoente. Para ficar de acordo com a sua alternativa, com a nossa questão, vamos ter que andar aqui as 3 casinhas para reduzir o expoente. Então, não é menos 5? Menos 4, menos 3, menos 2. Então, aqui teremos para você o valor de 42, 10 a menos 2 metros cúbicos. É esse o tanto que ele vai variar nessa situação. Logo, você vê aqui que a resposta que mais bate para você bonitinha é a nossa letra E. A nossa letra E. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, é uma questão muito boa para nós revisarmos toda aquela parte de dilatação volumétrica.
E ela só foi um pouco mais trabalhosa, por quê? Porque tivemos que primeiro encontrar o que nos faltava, para depois fazer o que ele te pedia. O que a questão de fato te pedia, nós fizemos somente aqui, ó, de modo rápido. Só que lembra que nós precisávamos antes encontrar quem era esse bendito coeficiente. E foi o que nós fizemos, tá bom? Então, questão boa para você revisar a ideia da dilatação volumétrica. Show? Curtiu a resolução? Entendeu o passo a passo aí? Repara que eu te fiz ela bem devagar, bem lentamente, bem de forma organizada, para tu não ter dificuldade. Beleza? Então, vamos que vamos seguir o barco com você fechar a prova da UEMA 2021. Certo? Professor, vamos para a nossa próxima questão? Bora, vem comigo. E fica atento, pessoal, que nós vamos ter mais resoluções à prova da UEMA, as próximas provas, né, 22, 23, para você. Então, não perda a chance e vamos que vamos. Beleza? Questão para você 31, pessoal. É uma questão que vai tratar com você sobre magnetismo. A prova da UEMA adora para você te cobrar temas de magnetismo. Então, se eu pudesse dar uma dica, é essa, tá? O magnetismo também é um tema que é muito cobrado na prova da UEMA. Então, essa questão 31 para você, ela vai tratar sobre o magnetismo. Professor, magnetismo é um assunto muito longo, concordo com você. O que é que a UEMA mais cobra de mim nesse tema? O que ela mais cobra de você, pessoal, é a parte das fontes de campo magnético. Solenoide, bobinas, esferas, espiras, fios. Então, tudo que gera campo magnético, a UEMA adora cobrar de vocês, beleza? E nesse caso não é diferente. Quer ver? Vamos lá. A ressonância magnética é o equipamento utilizado na medicina para fazer imagens não invasivas. A obtenção da imagem é a partir do hidrogênio que se encontra amplamente distribuído nos tecidos biológicos e possui característica em responder a campos magnéticos externos como se fossem pequenos ímãs, né? É a ressonância. Esse campo magnético é produzido por, campo magnético produzido, tá vendo? Que eu te comentei, fontes de campo magnético, a UEMA adora cobrar de vocês, por um tubo que no seu interior possui um enrolamento de fios, colocado em um dispositivo isolado, formando um solenoide. A questão aqui, ó, trata de solenoide. Então, lembra, solenoide, espira, bobinas, fios, a UEMA adora cobrar de você. Professor, eu não lembro como se calcula o campo feito por um solenoide. Então, vamos lembrar. Pessoal, um solenoide, ele nada mais é do que um fio enrolado por onde passa uma corrente elétrica. Então, aqui nesse fio vai estar passando uma correntezinha elétrica. E se você entende o que é eletromagnetismo, tu vai saber. Eletromagnetismo é o quê? É uma coisa elétrica que produz algo magnético e vice-versa. Então, quando essa corrente passa por um enrolamento, ela acaba produzindo um campo magnético. Se você já teve infância na vida e abriu um ventilador, você vai ver que lá atrás tem um enrolamento de fios de cobre, né? Ali é para você uma bobina. Então, isso se apresenta também com base no solenoide, certo? Então, pensa o seguinte, já que eu entendo que o solenoide vai passar uma corrente e essa corrente vai produzir um campo magnético, como é que eu posso calcular o campo magnético produzido por um solenoide? Muito fácil. É só você multiplicar o número de enrolamentos que você vai ter ali vezes o nosso coeficiente magnético vezes a corrente que passa por ali dividido pelo comprimento desse fio, certo? Então, essa equação para você é a equação aplicada para solenoides. Não tem como errar. Olhou a palavrinha, lembrou dessa equaçãozinha aqui, certo? Então, vamos colocar em prática com você? A questão me dá o que aqui? Vamos ver. Ó, para o exame do tórax, o campo magnético necessário é de 1,5 teslas. Então, ó, a questão já deu para você o valor do campo magnético, que é o nosso B. Produzido por uma corrente elétrica
que vale 20 amperes. Já sei quem é a corrente. A pergunta é o seguinte: qual o número de espiras, ou seja, qual o número de voltas por centímetro, ou seja, o número de voltas por comprimento nesse tubo para a realização desse exame. Sabendo que o nosso aqui coeficiente, ó, para você, ó, a questão também te deu o coeficiente, ó, o nosso coeficiente magnético. Coeficiente magnético. Fica tranquilo que em prova, geralmente, ele vem para você, tá bom? Então, pessoal, ele quer de você a quantidade de voltas, N, por comprimento. Número de espiras por centímetro. Então, esse N sobre L, nós já vimos ele em algum lugar? Já vimos, né? Já vimos lá na equação do solenoide, não foi? Então, vamos lá. Eu vou pegar para você aqui a equação e eu vou só replicá-la para você. Então, olha que legal. Ele quer de você essa relação entre N e L. Show? Então, vamos ter que isolar os dois, né? Isolar o N sobre L. E se eu faço isso, vai ser igual a B, que é o campo magnético, e isso aqui passa para baixo, né? Então, você teria B sobre coeficiente vezes corrente, tá certo? Agora é só você aplicar na equação. Então, N sobre L vai dar para você o quê? O nosso B vale 1,5, que é o nosso campo magnético, sobre o nosso coeficiente, vale para você na questão, ó, 1,25, 10 a menos 6, vezes a corrente para você vale 20. Então, N sobre L vai ser 1,5 dividido, bora multiplicar, 20 vezes 1,25 dá para você 25. Mantém a base e o expoente, ok? Ao dividir, pessoal, 1,5 por 25 dá para você um valor de 0,06. E o meu expoente vai ter que ir para cima. Se está negativo, ele sobe, exatamente, ele sobe positivo, 10,6. Show? Tranquilo, pessoal? Até aqui sem nenhuma dificuldade, não é isso? Vamos organizar melhor esse valor, ele está muito feio também, né? Então é só a gente poder com você aqui, ó, andar duas casinhas, uma, duas. Então, se estava 6 e eu andei duas, ficou apenas 4, né? Então, 6, 10 elevado a 4. Aí vem um aluno com aquela correria da vida dele, na prova, vem felizão e marca letra A. Plou, aquele errou, aquele se ferrou. Por quê, professor? Porque ele te pediu a quantidade de voltas, de espiras, por centímetro. Tudo que você fez até agora comigo estava em metro. Eu te provo isso. Está bem aqui, ó. O nosso coeficiente, ó. Estava em metro. Não estava em centímetro. Então, para colocar aquele valor em centímetro, é fácil. De metro para centímetro, se você for lembrar das casinhas que você anda, são duas casas, né? Então, duas casinhas, metro, decímetro, centímetro. Então, duas casas. Logo, o valor aqui em centímetro para você vai ser 6, 10 elevado a 2, porque eu tive que tirar mais duas casinhas para então ficar essa quantidade de voltas por centímetro. Tudo certo? E esse, de fato, é a nossa resposta correta. Letra B. Então, tá vendo como a tua prova da UEMA, ela te pega no detalhe, ela te pega na observação? Tenha muito cuidado do modo como ela te pergunta, do modo como ela fala com você, para você não perder questão por besteira, tá certo? Questão para você feita de eletromagnetismo, que é uma questão que é muito comum e todo ano tem essa pretensão de cair questão de magnetismo, tá certo? Então, estude esse assunto e estude a parte de fonte magnética, de campo magnético, vou te repetir, espira, bobina, solenoides, que sempre cai para você, perfeito? E o mais legal,
que quando cai esse tipo de assunto em prova da UEMA, geralmente ela cai para você de modo direto, sem muita enrolação. Tipo aqui, botou a equação, botou o valor, foi feliz, está tudo certo. Show? E aí, essa resolução, curtiu ela? Deu para entender? Então, bora seguir, que já estamos com você finalizando, tá? A nossa prova da UEMA 2021, primeira prova. E vamos para a nossa última questão da prova de vocês. Professor, a última? É, a última, tá? Passou rápido. Vamos lá então, pessoal, ó. Questão para você 32, a prova da UEMA 2021. É uma questão que vai tratar com você sobre física moderna, que é um negócio que, meu amigo, é a pedra que atrapalha qualquer aluno. Porque não é um tema que você vê em sala de aula, não é muito comum você estudar ele num livro, mas a UEMA parece que não se importa muito com isso e te cobra muito fácil a parte de física moderna. Então, vem comigo aprender sobre o assunto e não ser pego de surpresa na prova da UEMA. Vamos lá? 32, seguinte, ó. Com a pandemia do Covid-19, o mundo tem utilizado a luz ultravioleta. Já falou de luz ultravioleta, o V já vai lembrar de ondulatória, né? Para desinfetar ambientes públicos e hospitalares. Foram encontradas evidências da eficácia do UV quando a área irradiada, ao ângulo de exposição, a intensidade e a dose de radiação sobre a superfície. Mas essas não são as únicas alternativas. A alta dose de radiação, tem a função de promover várias mutações no DNA. Lembra que a ultravioleta, ela é uma radiação ionizante, ela te causa mal, né? E lembra também que o que te faz mal em si não é a radiação, mas é o tempo que você fica exposto a ela, ok? No DNA e ou no RNA dos vírus, né? Levando-os à morte ou impedindo que eles se reproduzam. A luz UV é eficaz para inativar bactérias e vírus nas faixas de UVB e UVC, com a onda de comprimento entre 200 e 310 nanômetros. A tua pergunta começa agora. Sabe-se que a radiação eletromagnética, ou luz, é quantizada, ou seja, ela tem uma energia definida. Quando eu te falo que a luz é quantizada, é porque ela tem uma quantidade definida. Segundo Einstein. E a quantidade alimentada à luz, hoje, recebe o nome de fóton. Fóton são as partículas de luz, né? É a definição para você de luz. Por isso, ao eliminar o vírus sobre a superfície, uma rede de supermercados instalou cabines UV para descontaminar os carrinhos de compras. Show, legal. Qual a energia desse fóton em eletronvolt? Ixi, professor, qual a energia desse fóton? Como assim? A pergunta é simples. Qual a energia da luz? Se tu entende que a luz ela é quantizada, ela tem energia. Não se assuste, tá? Leu questão, te perguntou sobre a energia de um fóton, já tem para vocês aqui uma equaçãozinha pronta de se usar. Bonita. Então, olha que legal. Calcular a energia do fóton é simplesmente você multiplicar o H, que é a constante de Planck, que eu já estou vendo que a tua questão já te deu, ó. Então, estamos felizes em relação a isso, vezes a frequência com que essa luz se propaga. Essa aqui, pessoal, é a famosa equação da energia de um fóton. Show? Agora, olha que legal. Essa frequência, tu já conhece lá da ondulatória, né? Tu sabe que a frequência de uma onda, né, que oscila, ela é a relação entre a velocidade da luz sobre o nosso comprimento de onda. Certo? Tranquilo? Então, eu posso substituir, não posso? Então, ó, a energia, então, vai ser para você, vai ser H vezes C sobre lambda. Tu reparou que eu substituí aqui? Reparou, né? Então, bora pegar o que nós temos na questão e substituir para encontrar os valores? Vamos lá? Então, E vai ser para você igual. Quem é o nosso H? O nosso H é a chamada constante de Planck. Tá para você agora em cima. Vale quanto? Vale 4,14, 10 a menos 15. Vezes. Quem é a nossa velocidade da luz?
você sabe que também está aqui, ó. Velocidade da luz, 3×10⁸ metros por segundo. É só substituir. Sobre qual é o comprimento de onda que eu vou ter aqui? Segundo a minha questão, essa onda UV, ela vai ter um comprimento de onda de 300 nanômetros. Beleza? Bora organizar isso aqui melhor? Tu sabe que nanômetro é a mesma coisa que 10 a menos 9. Nanômetro é um prefixo, vale 10 a menos 9. Para ficar melhorzinho para você aqui, esse valor ele também pode ser escrito assim, pessoal. Ó, 3×10⁻⁻7. Então, reparou que eu andei aqui duas casas para vocês? Reparou nisso aí, né? Então, saiu de 9 para 7. Perfeito? Então, eu também sei quanto vale aqui o meu comprimento de onda. 3×10⁻⁷. Então, vamos lá. Energia para você vai ser 4,14 10 a menos 15 vezes. Eu posso com você aqui cancelar o 3 com 3, né? Fica mais fácil você responder, vai dar 1. E aí mantém a base. E como é que eu estou dividindo notação científica, eu vou subtrair expoente, né, pessoal? Então, olha que legal. Ao subtrair o 8 com menos 7, dá 8 menos 7. Menos com menos dá mais. Então, 8 mais 7, para você, vai dar quanto, professor? Vai dar 15. Então, para você aqui, ó, expoente vale para você 15. Beleza? Então, olha que legal. Expoente negativo com expoente positivo, eu posso cancelar. E aí eu vejo que a minha energia vai ser para você o quê? 4,14 vezes 1 é 4,14. 4,14 elétron-volts é a nossa energia que essa luz carrega. Letra E. Então, pessoal, eu entendo se você ficou um pouco meio confuso nessa questão, porque, de fato, física moderna não é um tema tão cuidado, tão ensinado por aí. Mas é preciso que você aprenda física moderna, porque é o diferencial na prova da UEM para você. Beleza? E aí, com você agora resolvemos todas as questões da primeira prova da UEM 2021. Em breve, vamos fazer agora com você a segunda resolução, tá? Da segunda prova, também 2021, ok? Obrigado pela tua presença hoje. Espero muito que tenha entendido cada resolução. Pegue cada uma delas, aplique na sua vida, aprenda mais de física e veja que sim, a sua vaga na UEM é possível. É só você estudar um pouquinho mais que dá certo, tá bom? Obrigado por hoje e vamos para a nossa próxima resolução. Abraços!